Olá, meu caro. Imagine a seguinte situação: você deve uma quantidade imensa de dinheiro a uma pessoa, uma instituição, seja lá o que for. E de repente você vê que não tem condições de pagar, você vai até essa pessoa e tem a sua dívida totalmente perdoada. Qual é a sua reação diante das pessoas que devem para você muito menos? Conheça essa reação desse personagem nessa parábola muito conhecida que nós vamos explorar um pouco mais aqui nessa aula. Muito bem, meus caros, estamos dando continuidade aqui ao nosso estudo sobre as parábolas. E a parábola de hoje é uma parábola muito interessante que se encontra aqui conforme nos escreveu o evangelista Mateus. A referência da nossa parábola, ela está aqui em Mateus capítulo 18, do versículo 21 até o versículo 35. Antes de nós lermos essa parábola, resumidamente, essa parábola trata de uma pessoa, de um servo de um rei, que devia uma quantidade imensa, uma quantidade muito grande mesmo. E diante da sua incapacidade de pagar, ele foi até o rei, teve a sua dívida perdoada, o rei teve piedade dele, e assim que ele saiu, ele viu um que devia pouquinho para ele, foi praticamente esganou esse cidadão para que ele pagasse a sua dívida. Então essa é uma história que mostra um pouco sobre a importância de perdoar. E essa história que nós vamos tratar na aula de hoje. É muito interessante essa parábola, porque ela começa, na verdade, com um comentário de Pedro. Estavam aqui os discípulos reunidos e Pedro faz uma pergunta interessante. Acompanhe comigo a leitura, que nós vamos a partir do versículo 18. Então eu vou ler toda a parábola e aí nós vamos explicando os detalhes, tá? A leitura começa agora então a partir do versículo 21 do capítulo 18. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou: Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu e encontrou um de seus conservos que lhe deviam 100 denários, agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Muito bem, meus caros, essa é uma parábola interessante, como eu havia comentado no começo, porque ela começa justamente com uma observação de Pedro. Lembrando que Pedro era um dos mais ativos ali, seguidores de Jesus. Pedro, aqui no versículo 21, ele diz assim: Então, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar? Até 7 vezes? Essa pergunta meio retórica de Pedro, até 7 vezes, já é mais do que a própria lei judaica sugeria. A lei judaica sugeria que você tivesse paciência, digamos assim, com alguém, ou que você ouvisse alguém durante 3 vezes. Na quarta, a pessoa já era condenada, já era algo errado. Então Pedro vai além. Ele usa aqui de uma representação numérica muito interessante, porque o número 7, na numerologia, na simbologia dos números judaicos, ele representava a perfeição, ele representa um número completo. Então Pedro já vai além do que aquilo que a lei dizia, perguntando assim: quantas vezes? E já vindo com essa resposta: seriam 7 vezes, Senhor? É a pergunta que Pedro faz.
O interessante é que Pedro ele se mostra, digamos assim, acima da lei, ou seja, alguém que, eu estou excedendo a lei, eu estou falando de 7. E o interessante é que quando Jesus ele responde, Jesus ele não responde com um número exato como nós esperávamos, até porque 7 vezes 7 a gente sabe que dá um número exato, mas não é essa a representação por trás. Jesus ele responde com algo que supera as expectativas até do próprio Pedro, que já foi além. Quando ele fala que 7 vezes 7, não é 7 vezes 7, 70 vezes 7, ele não está falando aqui de um número exato. Ele está falando aqui de uma figura de linguagem que representa o infinito. Não é, mas se eu fizer a conta aqui 70 vezes 7 na calculadora vai me dar um número exato. O que Jesus quer mostrar nesse 70 vezes 7 é que a quantidade de vezes que nós devemos perdoar quem nos perdoa, ela é infinita. Mas quer dizer que toda vez que alguém fizer um mal para mim eu tenho que perdoar? Exatamente. Eu não estou dizendo aqui, meu caro, que você vai ser bobo dos outros, né? O fulano me pegou um dinheiro emprestado, nunca mais devolveu, e toda vez que ele me pede eu vou emprestar de novo. A questão não é essa, a questão é perdoar o mal que as pessoas lhe fazem. Você não precisa ser amiguinho de todo mundo, você não precisa conviver com todos. Essa que é a grande questão. Mas, com relação à lógica dessa parábola, ela quer dizer o seguinte: você deve perdoar sempre que alguém fizer um mal contra você, porque você já foi perdoado de algo absurdamente maior. É um pouco disso que a gente vai explorar nessa questão das parábolas. Então essa parábola já começa assim com Jesus dando aquela resposta, O Pedro vem com uma linguagem binária e Jesus responde com uma linguagem quântica. Pedro vem procurando os zeros e uns e Jesus responde dizendo: olha, o negócio é muito maior do que você está pensando, Pedro. A questão não é só perdoar uma quantidade específica e limitada de vezes. Aí, claro, como em várias de suas parábolas, Jesus começa a contar essa parábola. Então, aqui no versículo 23, por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com seus servos. Isso é algo relativamente comum, uma ilustração aqui da antiguidade, como se fosse uma espécie de fechamento anual. O rei chama ali os seus conservos para fazer o fechamento das suas dívidas. E aqui é interessante, eu estou lendo aqui na versão NVI, a NVI não dá o valor específico, olha só. 24. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. A própria nota de rodapé aqui diz que o grego dizia algo como 10.000 talentos, o equivalente a 35 quilos de prata. Ou seja, é algo bastante grande. Interessante que a própria NVI já colocou um valor inestimável, porque se você for traduzir ao pé da letra que a quantidade que valia essa dívida, é equivalente a alguns milhares de dólares, alguns milhões de reais aqui. Então é uma quantidade realmente absurda, uma quantidade muito grande. Representando aí algo que não tem como ser pago. O próprio servo aqui ele fala que ele não tem condições de pagar essa dívida toda. Como aqui a gente vê no versículo 25. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. É complicado um pouco dessa relação quando a gente olha para os dias de hoje, principalmente com a cultura um pouquinho mais humana nessa questão das relações trabalhistas. É difícil você imaginar, mas eu vou vender minha esposa, eu vou vender minhas filhas. A questão aqui era algo que desde a antiguidade os próprios judeus já tinham isso como base, que quando você devia uma quantia muito grande para alguém, você meio que se vendia para trabalhar de servo para essa pessoa. Não é... Talvez, é claro que a linguagem aqui ela é bastante figurada, ela está representando essa quantidade de dívida. Mas a grande questão é que esse homem ele deveria pagar não só com o seu trabalho, mas o trabalho de muita gente envolvida. Tamanha era a sua dívida. Então não estranhe o fato de ter a sua família vendida aqui, na verdade o que aconteceria é que toda a sua família iria trabalhar, seria vendido como escravo, digamos assim, para trabalhar por um certo valor. É que, infelizmente, a gente aqui no Brasil tem uma memória horrível da escravatura. E escravatura, meus caros, em momento algum é bom. Para mim está muito claro que Jesus, apesar de tolerar algumas coisas em alguns momentos aqui, ele sempre foi favorável a que os homens fossem livres. Essa escravatura nunca foi vontade de Deus em nenhum momento. Foram algumas situações muito políticas e pontuais que acabaram levando a essa escravatura. Mas no caso do Brasil, a nossa lembrança é muito pior, porque a escravatura dos negros
que nós tivemos aqui foi sim uma escravatura de tortura, uma escravatura de venda de crianças e, enfim, foi algo assim terrível, né? Há muita verdade, né, na mágoa que algumas pessoas têm desse período obscuro que foi o período da nossa escravatura, que infelizmente, né, a nossa escravatura, a escravatura dos Estados Unidos também, teve o apoio de muita gente da igreja. Então não podemos tapar o sol com a peneira. E eu quero aqui reforçar nesse vídeo, que é um vídeo público, que a escravatura ela não é justificável, né, ela, em nenhum momento ela deveria ser biblicamente aprovada. O fato de alguns textos citarem a escravatura, o texto está simplesmente citando algo que acontecia na época e em nenhum momento está falando que é certo ou errado você ser um escravo. E nós sabemos, por todo o contexto de Jesus, que Jesus sim, ele era favorável a que o homem fosse livre, a que ninguém fosse escravo. É isso que o contexto bíblico ele nos ensina, tá ok? Fechando esse parênteses aqui, o fato é que o homem realmente não tinha condições de pagar. E ele fez algo assim que totalmente fora do protocolo. O protocolo dizia que quando você está diante de um rei, você se curvava, você conversava com o rei. Mas o homem fez algo aqui que é fora do protocolo, olha só. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. Ou seja, ele fez algo assim além do protocolo, ele abriu o coração, se colocou ali diante do rei e explicou toda a sua situação. E chama a atenção que algo totalmente fora do protocolo também foi justamente a atitude do rei. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Então, olha só que interessante, não é algo muito comum de você ver uma situação dessa. Normalmente as pessoas que mais têm são aqueles que mais querem, né? Então, você vê diante de um rei aqui, quanto mais ele tem, devia ser riquíssimo. Ele devia esfolar, né? Não que seria correto, né? Mas o que era esperado é que ele esfolasse o seu servo até que ele pagasse toda a sua dívida. Mas não, nós vimos uma atitude muito interessante de misericórdia desse rei. Porém, né, a grande lição dessa parábola é que essa misericórdia, infelizmente, ela não foi compartilhada. Ele recebeu grande misericórdia do rei, mas ele não teve essa misericórdia compartilhada. Olha só. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários. 100 denários, né, se você observar aqui, era uma moeda de prata, equivalente à diária de um trabalhador braçal. Sei lá, estamos falando aqui de 40, 50 reais no máximo. Imagina que você acabou de sair diante de um governante, você teve a dívida da sua empresa aí de, sei lá, de alguns milhões de reais perdoadas, aí de repente você encontra com um camarada que te devia 50 reais. Né? Qual seria a mínima atitude? Eu falei, poxa, eu saí feliz da vida, eu vou perdoar essa pequena dívida, que, poxa, pelo amor de Deus, é o mínimo que eu posso fazer em gratidão ao rei. Mas infelizmente aqui aconteceu o contrário. Né? Na parte B aqui do versículo 28, agarrou e começou a sufocá-lo dizendo, pague-me o que deve. Não só cobrou, como teve aqui uma atitude extremamente violenta. A gente sabe que quando você está muito estressado com alguém, você está muito nervoso, né, a gente vê isso em filmes, a gente vê em situações aí da vida real, pegou o camarada pelo pescoço, falou, agora você vai me pagar, meu amigo, você vai me pagar, meu servo. Então, infelizmente, essa atitude aqui foi muito condenável. Então, o seu conservo, né, depois de ter quase sido esganado, ele caiu de joelhos e lhe implorou, tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. O curioso é que é exatamente a mesma frase que o seu servo havia usado com o rei, ele faz aqui com ele. Aí o versículo 30 é a pá de cal no assunto, né? Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Ou seja, a misericórdia ela não foi compartilhada. E quantas vezes isso acontece na nossa vida, né? Nós que somos perdoados por tão grandes coisas, muitas vezes nas pequenas coisas nós somos imprudentes, nós somos assim terríveis. E, infelizmente isso é contrário àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Muito bem. Continuando aqui o texto, né? Quando os outros servos, né, as pessoas que estavam junto ali com esse servo, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Né? Aí é a famosa acerto de contas. Né? As pessoas presenciaram e falaram, peraí, o camarada aqui acabou de ser perdoado de uma dívida imensa e está aqui esfolando o coitadinho que deve bem menos para ele. Não, o rei precisa saber disso. E foram lá e contaram para o rei. Lembrando, meus caros, que todos esses detalhes da história são só para dar uma certa ênfase na história. Né? Isso aqui não é
digamos assim, um modelo de comportamento. Falar, quando eu vejo alguém fazendo algo, eu tenho que ir lá dedar. A questão não é essa, tá, que está por trás. É claro que o bom senso vai fazer com que você, se você vê uma situação dessa, você vai tomar as providências. Mas isso aqui não é uma regra de conduta, tá? Cada situação exige algo diferente que nós devemos pensar. Mas a situação por trás aqui é a essência daquilo que foi dito, ou seja, é alguém que havia sido muito perdoado com dificuldade de liberar um pequeno perdão de uma dívida. Bom, depois que o rei, obviamente, ficou sabendo de toda essa situação, ele chamou seu servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Então perceba, meus caros, que perdoar alguém não é uma sugestão, perdoar é um mandamento. Eu sei que muita gente, talvez que está ouvindo esse vídeo, fala: nossa, mas o cara fez uma coisa assim absurdamente grave contra mim. Tudo bem, de repente a pessoa pode nunca na vida pedir perdão para você por aquilo que ela fez. Mas se você em seu coração não liberar esse perdão, o grande prejudicado será você mesmo, muitas vezes. E é claro que a grande lição da parábola, ela nos mostra que Jesus nos perdoou de algo maior. Há uma referência aí sobre o que esse rei perdoou dessa dívida enorme, quanto aquilo que foi perdoado através do sacrifício de Cristo. A nossa natureza pecaminosa é algo muito maior do que um pequeno pecado que uma pessoa possa cometer contra você. Existem casos aí de pessoas que perdoaram assassinos, perdoaram várias outras coisas, e elas foram abençoadas por isso. Eu não estou falando que é certo matar, que é certo roubar. A gente sabe que é errado, é pecado. Mas o fato é que se nós não abrirmos o nosso coração para liberar o perdão, nós seremos de fato pessoas sempre amarguradas, pessoas muito tristes por poucas coisas que as outras pessoas fazem para nós. Então, perdoar a quem não perdoa não é ser uma pessoa boba, uma pessoa tonta, usando a linguagem popular aqui, mas é ser uma pessoa de coração íntegro, de coração aberto. Fala: tudo bem, o camarada não quer pedir perdão? Então tá resolvido, tá? Olha, diante de Deus está perdoada essa situação, está perdoado o cidadão, mesmo que ele nunca venha pedir perdão para você, pelo menos a sua consciência está paga, o seu perdão está liberado. Aí as consequências e os pesos ficam só sobre ele. Então há uma grande lição nisso aqui, meus caros. Espero que essas palavras toquem o coração de vocês, assim como toca o meu coração sempre, quando nós ficamos tristes por alguma coisa pequena que alguém nos fez. E quando eu falo pequeno, eu não estou falando que é algo que não seja grave. De repente alguém pode ter sido vítima de um abuso, de um assassinato, E perdoar não significa você vir tratar essa pessoa com carinho, trazer para morar dentro da sua casa. Não. Perdoar é você ter o seu coração limpo, falar: olha, eu abro mão de tudo aquilo que essa pessoa fez aqui na minha vida, eu libero esse perdão. Não que você nunca vai esquecer das consequências. A gente sabe que, infelizmente, as consequências dessas más atitudes, elas ficam para sempre. Mas, ao liberar o perdão, você libera também para que você tenha paz na sua vida. Muitas pessoas, muita gente mesmo, vive a vida presa em coisas do passado. Nossa, fulano deveria ter pedido perdão para mim, fulano deveria ter feito isso para mim. Enquanto que nós, que fomos perdoados de tão grande dívida, devemos olhar para essas coisas. Quer saber? Isso aqui é tudo secundário. Vamos perdoar, vamos esquecer isso, que as coisas lá celestiais são muito melhores do que essas. Essa fica sendo a grande lição. Não para você viver com irresponsabilidade, para você viver como se nada tivesse acontecido, mas para você ser consciente de que pequenas coisas que outras pessoas fazem para você são infinitamente menores do que as coisas maiores que você já fez diante de Deus por causa do seu coração pecaminoso. Ok? Que isso possa realmente tocar o seu coração, que você possa perdoar o perdão para essas pessoas que têm te ofendido de alguma forma. Essa é até uma oração do Pai Nosso, Nós possamos perdoar aqueles que nos têm ofendido, que Deus nos perdoe assim como nós perdoamos esses que nos têm ofendido. Eu gostaria de orar para fazer o encerramento dessa aula, antes de nós encerrarmos oficialmente o nosso vídeo. Amado e bondoso Deus, obrigado, Senhor, por cada um que está aqui nesta manhã, ou nessa tarde, nessa noite, seja lá qual seja o horário que essa pessoa esteja ouvindo, assistindo essa aula, ouvindo esse momento, essas tão preciosas palavras aqui na sua parábola, Senhor.
de tudo aquilo que o Senhor oferece de bom para nós. Obrigado, Senhor, por tão grande misericórdia que o Senhor tem tido para conosco. Que possamos, Pai, exemplo dessa parábola, aprender a perdoar os outros, Pai. Não ficar guardando mágoa, não ficar guardando resquícios de rancor, mas que nós possamos aprender a ter uma vida onde o perdão seja liberado e nós tenhamos paz, Pai. Obrigado, Pai, abençoa. Sabemos que ainda vivemos em plena pandemia, que o mundo está muito doente ainda. E sabemos que muitas pessoas podem estar nos hospitais nesse momento, Pai, nos hospitais aí esperando o atendimento, esperando muitas vezes o cuidado, o zelo, os medicamentos, que o Senhor esteja cuidando de todas essas pessoas também, Pai. Obrigado por tudo, despeça-nos em paz, nos dê uma semana abençoada, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe ricamente, que você possa curtir, compartilhar esse vídeo se for do teu agrado, para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas pela mensagem de Deus, que é transmitida através de nós de forma gratuita, de forma livre e de coração. Que Deus o abençoe ricamente e tenhamos todos uma excelente semana.